Olá, telespectador, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara. Esse programa ele é produzido em parceria com a Agenda 21 de Passo Fundo. É o primeiro programa deste ano de 2018 e, para abrir então os trabalhos deste ano, estamos recebendo o vereador Alex Necker. O vereador é líder da bancada do PCdoB na Câmara de Vereadores. Também é membro presidente da Comissão Permanente de Finanças, Planejamento e Controle da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Seja bem-vindo, então, ao nosso programa Ecologia e Meio Ambiente. Obrigado, é sempre um prazer a gente vir à TV Câmara, ainda mais num espaço importante como esse, que trata de um tema que é fundamental, não só no dia a dia da cidade, mas como fundamental para a vida de todas as pessoas. Bom, os assuntos que a gente vai discutir hoje se referem justamente aos desafios, que são enfrentados na Câmara de Vereadores na área ambiental. Também as políticas ambientais que estão em funcionamento no município e o olhar do parlamento para os anseios da comunidade quando promove esses valores ambientais no município de Passo Fundo. E aí eu quero começar te perguntando, Alex, como é que tu situa Passo Fundo entre os principais municípios do estado do Rio Grande do Sul na área ambiental? Olha, Passo Fundo ele tem uma característica que é muito própria, A nossa região aqui, a grande Passo Fundo, O Passo Fundo é uma referência nessa região norte do estado. Ela tem uma característica muito própria e que chama o olhar de todo o estado e do Brasil, em especial por aqui ser considerado uma cidade que é o berço das águas, onde surgem vários rios que são responsáveis por alimentar de água um conjunto da população do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, em termos ambientais, eu considero uma cidade extremamente avançada, mas é claro que, assim como vários outros municípios, também tem dificuldades e desafios a enfrentar, principalmente naquilo que se refere à conscientização da sua população em termos de meio ambiente. Mas para isso é necessário que todo dia, tanto a esfera legislativa como a esfera executiva, os poderes constituídos na cidade estejam atentos a essa dinâmica. Nós temos aqui na cidade de Passo Fundo várias entidades, vários ONGs e grupos ecológicos que atuam nessa área. A nossa Secretaria de Meio Ambiente também reestruturada e fortalecida, atua muito nisso, mas nós precisamos no dia a dia estar construindo cada vez mais ações que sejam positivas na área da preservação ambiental, mas também associando ao desenvolvimento sustentável, tanto econômico como diário da cidade. Uhum. E que políticas que tu acha que são cruciais, que você apontaria para desenvolver essas questões ambientais aqui no município? Olha, eu vou trabalhar com alguns aspectos. Vamos dizer, a preservação do nosso Rio Passo Fundo é um aspecto bastante importante que a gente pode ressaltar. A gente pode trabalhar com o momento que vive a política de reciclagem na cidade de Passo Fundo, que traz benefícios econômicos diretos a várias famílias da nossa cidade. A gente pode trabalhar também com os aspectos das obras públicas e privadas que hoje recebem uma fiscalização naquilo que é da esfera municipal mais apurada e naquilo que é da esfera estadual que deve ser mais apurada e também na federal nesse sentido. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo na questão da preservação do Rio Passo Fundo. Há bem pouco tempo atrás, mais ou menos 3 anos atrás para ser mais exato, nós vivenciávamos notícias nos jornais da cidade, no meio de informação, do grande acúmulo de lixo no Rio Passo Fundo em vários pontos do rio. Foi feito pelo menos 2 ou 3 grandes intervenções para a limpeza do rio, e daquele problema que tinha, se surgiu um programa, que é o Programa de Monitoramento do Rio Passo Fundo, gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que possibilita ano a ano que aquele lixo que ia para o leito do rio está sendo recolhido. Eu acho que o ano de 2017 nós encerramos, se eu não me engano, salvo engano, algo em torno de 14 a 18 toneladas retiradas de material que não vai mais para o leito do rio, porque nós construímos uma política, um programa que mapeia o rio em vários pontos e que disponibiliza
pontos de recolhimento desse lixo em localidades que tradicionalmente esses resíduos iam diretamente para o rio. Hoje elas são recolhidas ao leito do rio antes de adentrar o rio. Então isso é uma política pública que se mostrou acertada. Nós não temos mais notícias de episódios tão degradantes como foram aqueles do passado, e me parece que ao mesmo tempo que nós estamos evitando que esse lixo vá para dentro do rio, nós estamos trabalhando também a conscientização, principalmente das comunidades que residem no entorno do rio, que era da onde via o maior número de resíduos para dentro do rio. Então esse é um exemplo. Sim. O Rio Passo Fundo. Agora, recentemente, nós tivemos uma ação do Executivo Municipal que é uma referência, isso é importante que se diga, para todo o estado do Rio Grande do Sul, que foi pela primeira vez na história o município contratualizou com uma cooperativa de recicladores aqui, onde esses recicladores, essa cooperativa, que é a Recibela, faz o gerenciamento da central de transbordo de lixo da cidade de Passo Fundo. Isso propiciona, num primeiro momento, um aporte financeiro importante para a entidade, que pôde gerenciar o que precisava para aumentar a capacidade de reciclagem do nosso aterro, e num segundo momento, quase que imediatamente, gerou na possibilidade de uma contratação maior de recicladores, ou seja, a inclusão de mais pessoas no programa, nessa cooperativa, que estão garantindo a renda da sua família e o seu sustento diário. E agora, recentemente, essa semana mesmo, o prefeito assinou a documentação para efetivar a construção de mais um pavilhão de reciclagem junto à área de transbordo. Isso vai dobrar a capacidade de reciclagem lá na área de transbordo. Talvez não seja o ideal ainda, mas nós estamos mostrando que é possível aportar recursos financeiros em políticas públicas que trarão logo mais ali à frente um benefício direto para a questão ambiental na cidade de Passo Fundo. Não é preciso nem dizer que dobrando a capacidade de reciclagem, tu dobra a capacidade financeira de quem trabalha nesse setor, nas famílias, na cooperativa, e ao mesmo tempo tu para de utilizar um recurso que você gastava para enviar esse lixo para um aterro fora, tu transporta menos e gera renda e recursos no município de Passo Fundo. Então são duas ações que eu considero que são uma demonstração imediata de ações práticas no dia a dia que modificaram a cena e que estão modificando a cena ambiental na cidade de Passo Fundo, mas é preciso que a gente possa avançar em mais áreas, em mais ações. Nós citaste antes uma questão muito importante que é a educação ambiental, a conscientização ambiental, né? E você que visita as bases, conversa com as pessoas, conversa com a comunidade, trabalha por ela especificamente, como que tu avalia assim a visão da comunidade em relação à educação, à conscientização ambiental? Isso está acontecendo? Essas ações, elas são positivas economicamente na questão sustentável, e a conscientização ambiental, como é que tu vê? Olha, eu penso assim que um grande passo para a conscientização ambiental, ela começa com aqueles que serão os adultos de amanhã, né? Então nós temos muita ação, tanto na rede pública municipal, como nas demais redes estadual e particular, de conscientização de quem está começando a sua vida na área da educação, de criança, de aluno, para que ele possa ver o mundo com outros olhos. É por óbvio que a minha geração, a tua geração, não teve essas matérias específicas, esse cuidado, dentro da escola. Eram muito raras, vamos dizer, mas era um momento histórico que a gente vivia que não se preocupava, que naquele momento não havia essa preocupação. A sociedade acordou, viu que nós vivemos num mundo que não é infinito, que o que a gente utiliza, o que a gente precisa no dia a dia tem um fim. Então é necessário que a gente tenha um cuidado maior, e me parece que a área da educação tem contribuído muito com isso. A área da educação, eu falo rede municipal de educação, a rede particular, a rede estadual de educação. E no dia a dia nós temos visto a ação de entidades, instituições e órgãos do governo que tentam trabalhar essa linha. Esse programa que eu falo do recolhimento para evitar que o lixo vá para o leito do Rio Passo Fundo, ele é um trabalho que envolve a questão de disponibilizar espaços lá para a população possa descartar esse lixo
no lugar adequado para ser recolhido, mas também trabalha com o trabalho de educação casa a casa, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Me parece que isso está funcionando, tem feito avançar, mas é óbvio que nós ainda estamos muito aquém daquilo que precisaria. As ações devem continuar. As ações devem continuar, porque não é só a ação de conscientizar o descarte, sim, mas é a ação de conscientizar para o consumo também. Consumo também, consciente. Né? Muitas vezes que, por um consumismo exacerbado, nós adquirimos uma quantidade absurda de bens que levam anos para se decompor na natureza pelo simples fato do que o consumo aponta para isso. A utilização de copo descartável, a utilização de garrafas PETs, ainda se precisa trabalhar essa conscientização do consumo e bem como também fechar essa rede de reaproveitamento desses bens, né, que é a reciclagem propriamente dita. Ainda é muito pouco o percentual de reciclagem feito não só na nossa cidade, como no Brasil e no mundo. Então é necessário que nós possamos trabalhar mais esses aspectos, apoiando as cadeias produtivas de reciclagem, né, as mais variadas. Nós temos aqui uma experiência que é bastante importante, eu acho que é inovadora, que é uma empresa que se instalou que tem esse objetivo, que é aproveitar, por exemplo, as caixinhas de leite, Tetra Pak, essas aí para produção de telhas. Sim. Ela fica localizada aqui, quem vai a Amaral, ali na saída Amaral, na perimetral, é importante. Ela está começando a construir vamos dizer, uma cadeia que possibilite ela ter acesso a essa matéria-prima, ou seja, o descarte correto, a recuperação, o manejo dessa matéria-prima pelos recicladores e a chegada na indústria para que ela possa ser reaproveitada, que ela se transforma num material mais barato, com uma durabilidade maior do que esse material que é oferecido às telhas de fibrocimento, por exemplo, e que tem uma durabilidade muito maior e que agora, nesse presente momento, talvez financeiramente ela não seja tão competitiva como a outra, mas se nós apostarmos numa construção disso, futuramente ela vai ser. Certo. Voltando para a Câmara, para o trabalho legislativo, né, o trabalho dos vereadores, que principais desafios você vê na área ambiental, né, nas discussões e também para 2018 na Câmara de Vereadores? Na verdade, assim, a Câmara de Vereadores, ela vem, e isso é preciso dizer, o Parlamento ele funciona muito com ações que são de médio e longo prazo, com sequência de debates, com construção da política, e outros que são daqueles nos momentos de, vamos dizer, é necessária uma resposta e a sociedade cobra isso da Câmara. Então a Câmara ela tem esse papel de ouvir as demandas da sociedade e de trazer essas demandas para dentro do Parlamento, juntando os esforços das sociedades e as demais pessoas envolvidas para que se possa buscar soluções. Nós temos agido assim, por exemplo, quando nós discutimos recentemente o nosso plano municipal de resíduos sólidos, que é algo que serve para exemplificar o papel que a Câmara tem. Sim. A sociedade debateu, construiu, apontou as entidades do governo, entidades da sociedade civil, as pessoas, construíram um planejamento, esse planejamento foi entregue ao Executivo, um plano, esse plano recebeu os apontamentos necessários em termos de ordem prática, jurídica, por parte do governo municipal, da prefeitura, e ele vem para a Câmara. Mas ele não vem já fechado, ele tem todo um debate que é anterior e que na Câmara vai ser ampliado. Então nós fizemos um conjunto de audiências públicas para tratar do tema e acabou redundando na aprovação de um plano que posso dizer que sem medo de errar, que é um dos planos mais avançados construídos por municípios do estado do Rio Grande do Sul, porque ele cumpriu todas as etapas necessárias de um plano. Infelizmente, quando se lançou o desafio de se planejar as ações
planejar a nível federal, estadual e municipal, um grande número de entes, de municípios, governos, preferiu fazer da forma mais fácil, que é contratar uma empresa que tem um know-how para que ela apresente um plano pronto. Então tu não envolve a comunidade, tu não envolve a sociedade, tu não constrói isso. Porque por melhor que seja o profissional, e aqui não é uma crítica a quem atua nessa área, porque tem muitas empresas, tudo depende da forma de como você vai construir isso. E quando você chama a comunidade para a construção disso, tu chama o grupo ecológico, tu chama a Agenda 21, tu chama o presidente de bairro, tu chama a comunidade, o diretor da escola, tu constrói uma questão com vários aspectos, com várias visões, e tu tem o trabalho de construir aquilo, transformar aquilo em ações. E me parece que o nosso plano, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele foi importante nesse sentido. Depois, na Câmara, nós repactuamos, rediscutimos com as entidades, com as opiniões que chegavam, e fizemos uma lei que foi aprovada por unanimidade, que agora está no seu processo de implementação. Um planejamento que é para os próximos 10, 15 anos. E me parece que isso é uma demonstração do papel que a Câmara pode cumprir e deve cumprir no dia a dia das promoções das políticas públicas, nas mais variadas áreas, mas especificamente na questão ambiental. Tá certo. Nosso programa Ecologia e Meio Ambiente dá um tempo agora. Voltamos daqui a pouquinho para continuar com essa nossa conversa hoje com o vereador Alex Necker. Estamos de volta com o programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara, um programa produzido pela Agenda 21 aqui de Passo Fundo. E hoje estamos conversando com o vereador Alex Necker, que está comentando aqui com a gente sobre as questões ambientais e também alguns desafios e algumas questões pontuais na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre dois assuntos pontuais em que as discussões podem ser promovidas e também apoiadas pela Câmara de Vereadores, que envolvem a área ambiental e também que envolvem a comunidade. O vereador Alex Necker também é membro da Comissão Especial Mista para a discussão da viabilidade ambiental, acompanhamento do processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo. Nessa questão especificamente, então, vereador, eu queria te perguntar, falar sobre esse assunto, a sustentabilidade do projeto nas obras do aeroporto de Passo Fundo, ela está garantida? Olha, o processo do aeroporto, e é importante que a gente diga isso para quem está nos assistindo, ele é um processo que envolveu muitas pessoas, muitas instituições, o Poder Municipal, o Poder Legislativo, as entidades da cidade, e me parece que nós chegamos a um bom momento. Qual é o bom momento? O bom momento é que nós estamos na véspera do anúncio do processo licitatório para as obras como um todo. Era algo que era aguardado pela comunidade há muito tempo, mas também é necessário a gente dizer que para que nós chegássemos nesse momento, muitos passos foram dados. E muitas barreiras precisaram ser vencidas e compreendidas também. Porque aqui, houve um tempo atrás, quando se iniciou as discussões sobre a necessidade de uma reforma no aeroporto, de um novo aeroporto, da ampliação do aeroporto, que muitas pessoas apostaram que isso não aconteceria porque os agentes que precisavam conversar não conseguiriam chegar a um denominador comum ou sequer dialogar. E em alguns momentos nós vivenciamos frases como aquelas: não vai avançar porque os ambientalistas não querem deixar, não vai acontecer porque o governo federal não tem o recurso, não vai acontecer porque o governo municipal não se movimenta, não vai acontecer porque a Câmara não age, não assume o seu papel. Primeiro dizer o seguinte, que desde o início, e eu preciso dizer isso, por parte das pessoas que atuam
na área do meio ambiente, como ambientalistas e responsáveis, trataram essa discussão com toda a maior seriedade e nunca se colocando nessa linha de dizer que aquilo lá não ia acontecer porque eles não queriam, mas sim levantando os aspectos que precisavam ser vencidos e discutidos para que esse momento pudesse acontecer. Sim. Então, aqui eu preciso fazer o registro. Nós tivemos várias reuniões na Câmara de Vereadores com o segmento da área ambiental, promotoria pública, os mais variados segmentos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Nós tínhamos aqui a representação do Ministério do Meio Ambiente também, infelizmente agora já não temos mais. Mas esse debate foi um debate que serviu para quê? Para que nós pudéssemos construir as garantias necessárias para que tivéssemos a certeza de que a obra, que é esse momento de ampliação do aeroporto, pudesse responder com aquilo que todos nós queremos, que é garantir a viabilidade ambiental daquele espaço público. Sim. E os ecologistas, os ambientalistas, os grupos ecológicos, a Agenda 21, levantaram vários aspectos que foram todos eles ponderados no processo de análise e de concessão da licença ambiental para o aeroporto, que foi um trabalho moroso, difícil, mas que, do meu ponto de vista, cumpriu um papel necessário para que nós tenhamos a segurança de dizer que construímos a melhor avaliação possível sobre a área e tomamos os cuidados necessários para que não haja qualquer problema da ótica ambiental naquela área ou que venha a impedir que nós possamos ter um aeroporto renovado, moderno e que atenda às necessidades da nossa região. Eu acho que é isso que a comunidade quer saber, exatamente, né? Nessa questão ambiental, isso mesmo. Porque ela é vital. É vital, porque nós temos que dizer, né? O aeroporto de Passo Fundo fica localizado ao lado de um dos principais pontos de captação de água para consumo da população de Passo Fundo. Sim. Então é óbvio que nós, por esse simples fato, só por esse pequeníssimo fato, nós temos que depositar o conjunto de cabeças, de preocupações, de esforços para que a obra, a ampliação não represente um risco para o futuro da nossa cidade. E eu acredito, depois das várias análises feitas nos debates que nós comandamos, que a Agenda 21 fez, que os grupos fizeram, que a Secretaria de Meio Ambiente, que a Prefeitura, os setores envolvidos fizeram, a Promotoria Pública, eu acredito que nós avançamos em muito nisso. A proposta e o laudo ambiental, a certificação ambiental que foi dada, a licença ambiental para a licitação, é uma licença que levou os vários aspectos em consideração e foi responsável, inclusive, por modificar alguns aspectos do projeto original da modernização do aeroporto, visando isso, e reduzir o impacto ambiental de uma obra desse tamanho e do movimento futuro que terá o aeroporto naquela região. Então me parece que é preciso dizer que se nós chegamos nesse momento, esse momento ele é um momento que deve ser comemorado, inclusive pelo tempo que nós dedicamos para vencer essas dificuldades. Porque vamos dizer, se nós não tivéssemos atentado para isso, se nós não tivéssemos a sociedade civil organizada, apontado para as necessidades de determinados cuidados nessa implantação, nós poderíamos estar cometendo um grande crime com a vida na nossa cidade. E me parece que isso nós conseguimos construir, mas é importante que a gente diga, com a contribuição fundamental daqueles que apontaram as mais variadas ações necessárias serem ponderadas para que o projeto fosse aprovado e que a licença ambiental saísse. Bom, a outra questão, vereador, se refere à discussão sobre os possíveis danos ambientais na barragem do Capingui. Inclusive um assunto que surgiu recentemente, né, estiveram na Câmara representantes de Passo Fundo, Marau, Mato Castelhano também, tratando sobre essa questão. Que o reservatório, né, tem ao longo do tempo sofrido com baixos níveis de água, inclusive ocasionado até morte de peixes, né? Qual a postura do Legislativo Municipal nessa questão pontual que foi discutida com a comunidade? Nós tivemos assim, primeiro é importante dizer, essa foi uma ação que foi nos trazida à Câmara de Vereadores pelos moradores do entorno da barragem.
que chegou com mais força através do vereador Patucci, que foi responsável por chamar a primeira reunião. Um aspecto que vem sendo acompanhado pela promotoria pública, pelo nosso promotor público Paulo Cini já há um bom tempo, e que os municípios, tanto Passo Fundo como Marau, como Mato Castelhano, vêm se movimentando. É óbvio, e aqui a gente precisa dizer, cada um com as suas forças até esse presente momento. Não tinha sido feito uma junção de esforços, ou seja, nós não tínhamos reunidos as representações desse município numa conversa única para tomar um direcionamento. Isso é um mérito dessa primeira reunião. Eu acho que o mérito foi de juntar os 3 municípios que estão onde a barragem se localiza, né? Sim. Nós trouxemos para a Câmara moradores, nós trouxemos para a Câmara as entidades, nós trouxemos para a Câmara a imprensa e começamos a debater uma ação conjunta na defesa do que nós todos consideramos, em que pese a companhia que é responsável pela barragem, que é a CE, dizer que não existe problema algum, nós todos consideramos que existe um problema sim. E um problema que vai desde da questão ambiental, como de transformar essa importante barragem aqui numa outra fonte de recursos que possa cumprir o seu papel, inclusive turístico, de reserva ambiental, ecológico, para toda essa nossa região. Então, a partir dessa discussão na Câmara de Vereadores, e também é necessário a gente dizer, agora já está marcada uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na Comissão de Assuntos Municipais, que é presidida pelo deputado Juliano Roso, onde nós vamos tratar única e exclusivamente das ações por parte dos municípios, dos legislativos, das cidades, com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nesse interim, entre a reunião e o dia de hoje, foi anunciado, até me parece que foi no dia de ontem, foi anunciado que a Companhia Estadual de Energia, que é a CE, vai fazer obras, vai promover um conjunto de obras na barragem do Capingui. Segundo a matéria que eu li, não tem relação com os questionamentos que estão sendo feitos pela comunidade. Mas por óbvio que nós somos sabedores que a pressão começou a surtir um certo efeito, em especial sobre a CE. Por que eu falo da CE? Porque a CE é quem opera a barragem, a CE é responsável pela barragem, é ela que regula o índice o nível da água do reservatório. E dito pelo nosso o representante do Ministério Público, Paulo Cini, já foi notificada algumas vezes para explicar o processo e apontado, inclusive a comunidade contratou uma empresa que fez um laudo a respeito da barragem e apontou um conjunto de ações que deveriam mudar para garantir a manutenção do nível de segurança da barragem, para evitar tudo isso que tu já falou no início, que é a mortalidade de peixes, os danos ambientais, a descaracterização desse ponto, que é um ponto importante da nossa região. Então, me parece que essa ação, ela começa a ganhar corpo e começa a surtir efeito. Espero que ela possa ser uma ação que, assim como outras que nós já tivemos aqui no Parlamento, possa ter uma resolutividade rápida, ou seja, que nós possamos atingir aquilo que nós queremos de forma mais rápida, ou seja, que a CE se comprometa à manutenção do nível acima do que vem sendo executado hoje para garantir a viabilidade mais variada da barragem do Capingui. Mas talvez não seja tão rápido, mas o que fica é que nós temos o desafio e a responsabilidade de fazer com que essa situação mude. Ok. Para finalizar, vereador, que mensagem que a Câmara quer passar para a comunidade na tônica de trabalho, né, nesta área ambiental em 2018? Olha, eu acho que a Câmara, e falo por mim, tenho certeza que a minha fala é a fala dos demais 20 colegas, é que a Câmara ela está aberta à comunidade para que nós possamos discutir os mais variados temas. E a questão ambiental é uma questão que preocupa em muito a grande maioria dos colegas. A gente sabe que tem colega que tem uma atuação mais voltada para
para determinada área, outro para outra, mas o conjunto da questão ambiental ela encontra eco em vários parlamentares. É importante que a gente diga que na legislatura passada nós chegamos a formar uma comissão que não era das permanentes, uma comissão temporária, para debater só questões ligadas à área ambiental na cidade de Passo Fundo. Assim a gente debateu temas bastante polêmicos, a possível implantação de uma nova pedreira no interior do município, a questão do aeroporto, a questão do Rio Passo Fundo, várias questões ambientais que estão no dia a dia da cidade e que nós construímos o debate nessa comissão. Nesse período nós não, em virtude de um conjunto de outras demandas, não foi possível implantar uma comissão específica. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de ações de colegas vereadores que vão, na sua atuação e na Câmara, por exemplo, o inventário arbóreo, que foi aprovado recentemente. Nós temos um projeto que foi aprovado, que é o inventário arbóreo da autoria do vereador Saul Spinelli, um projeto de autoria do vereador Aristeu Dallalana, que trata de um programa de incentivo à coleta seletiva no município de Passo Fundo. Nós temos as ações que nós acompanhamos na área ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, existe um conjunto, um caldo aí de ações feitas pelo Parlamento que redunda em políticas mais aprofundadas na área do meio ambiente. E nós pretendemos continuar aprofundando esse debate na Câmara de Vereadores e sendo parceiro das entidades e de todos aqueles que estão preocupados com a área ambiental no município de Passo Fundo. Muito obrigado pela sua participação aqui neste programa Ecologia e Meio Ambiente. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima, então. Obrigado também a todos os telespectadores e até a próxima edição do programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara.